prazer, Amém. é um prazer estar aqui com as irmãs, conhecendo, né, mais um pedacinho assim de busca de coração. A Zezé nos convidou ontem e eu confesso às irmãs que assim, dia de semana assim, é uma correria, né? Eu não tive nem tempo de estar assim preparando algo mais assim profundo por conta do tempo, né? Eu trabalhei hoje, cheguei de serviço agora, mas eu acredito quando a Viviane falou, meu coração ardeu porque estar junto com irmãs de oração, assim, nosso coração se enche de alegria. E eu confesso às irmãs que eu sinto fome e sede disso, de estarmos juntas orando e nos consagrando ao Senhor. E a Zezé nos falou sobre o tema. As irmãs estão falando que está baixo, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Melhorou, irmãs? É o meu celular mesmo. Eu acho que o meu celular tem essa característica de sair baixinho, né? Mas vê se melhorou aí, que aí eu aumento o som aqui também da voz. Já aumentei o do celular. As irmãs podem ir falando aí, que eu vou aumentando o volume da voz, tá bom? Irmãs, o tema que as irmãs estão estudando é sobre os dons e o fruto do Espírito. E eu estava lendo, meditando, pedindo a Deus, né, para nos dar, porque a gente precisa, né? Todo mundo conhece esse texto, mas a gente precisa, né, da revelação de Deus, o que Deus tem para a gente. Eu ouvi as orações das irmãs e todas têm a mesma sede de busca por mais de Deus. E o texto de Gálatas, capítulo 5, ele vai falar, né, a partir do versículo 16, do fruto do Espírito e também da obra da carne. Esse texto me chama muita atenção porque o fruto é algo que dá naturalmente. E é fruto do Espírito, né? Gálatas capítulo 5. O fruto ele dá naturalmente. Você chega num pé de manga, naturalmente a mangueira ela vai dar, né, o fruto dela. Se não der, alguma coisa está errada naquela mangueira. E o fruto do Espírito, ele só é produzido naturalmente em nós se nós, né, tivermos a natureza de Deus, porque o Espírito é o Espírito de Deus. E aí a gente, em contrapartida, a gente começa a pensar o que nós produzimos naturalmente. E aí a palavra de Deus nos dá essa resposta, né? E o próprio texto de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala que o que produzimos naturalmente é o pecado, é a obra da carne. E eu estava meditando e pensando, né, o que o salmista fala no capítulo 51, versículo 5. Ele diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãs, naturalmente, infelizmente, a nossa produção natural é da carne, é o pecado, né? E, e isso nos chama atenção, porque quando o pecado entra no mundo, ele faz isso conosco, ele destrói, ele traz essa morte, né? E nós produzimos naturalmente as obras da carne. E Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo vai falar, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão do pecado. A partir de Cristo, nós podemos mortificar essa naturalidade do pecado e vivermos em espírito. Cristo nos trouxe, né, a vida dele. Através da sua morte, do seu sangue derramado, hoje nós podemos viver em espírito, podemos ter uma nova natureza em Cristo, porque Cristo ele pagou o preço por isso, né? E no versículo 1 do capítulo 5, o apóstolo Paulo está falando à igreja de Gálatas e ele diz, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Em outra versão fala, foi para a liberdade, na NVI fala, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãs, o pecado, a Bíblia
nós vivemos escravos do pecado, mas a Bíblia nos fala que Cristo, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para nos redimir, para nos reconciliar com Deus, e ele trouxe uma natureza de Deus para nós, que hoje nós somos filhas, filhos e filhos amados. Então, o Senhor, ele nos libertou para vivermos em liberdade. Liberdade de quê, irmãs? Do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós, porque estamos agora debaixo do Espírito, vivendo segundo o Espírito Santo. E eu meditando nesse texto, e no versículo 16, o apóstolo Paulo vai falar para essa mesma igreja, né? Antes ele vai falar dos falsos profetas, daqueles que estavam trazendo confusões no meio da igreja, e ele estava combatendo essas questões, e aí ele fala, né, no versículo 15, ele fala um versículo que até choca a gente, que ele diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, ou seja, totalmente, completamente dominados pelo fruto da carne. Que é isso, irmãs? É confusão, é dissensão no nosso meio. A carne tende a produzir isso, mas nós que estamos vivendo em espírito. Aí Paulo vai dizer, olha, andai em espírito. Na NVI fala, vivam pelo Espírito. O Espírito Santo agora habita em vós. Nós não vivemos mais segundo as obras da carne, mas vivemos pelo Espírito Santo de Deus. Hoje a nossa natureza, ela foi enxertada e hoje nós podemos viver uma vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo vai dizer, e não cumprireis a concupiscência da carne. Em outra versão fala, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando vivemos em espírito, quando andemos no espírito, nós produzimos o fruto do espírito. Esse fruto que traz tanta coisa boa para nós, né? Que a natureza de Cristo em nós passamos a viver produzindo, sim, naturalmente agora, as obras, né, do Espírito, aquilo que o Espírito produz em nós, não é de nós, mas do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo, nesse texto, as irmãs conhecem, né? Mas a gente só vai recapitular aqui rapidinho, que em Gálatas, no versículo, antes dele falar do que é o fruto do Espírito, ele vai falar das obras da carne. Isso me chama a atenção, que, irmãs, isso é tão comum a gente ver, né? O tempo todo. Ele diz assim, ó, é a prostituição, é a impureza, é a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas obras, irmãs, são obras que o pecado ele produz em nós. E como a gente citou aqui, né, o salmista ele já fala, eu já nasci nesse pecado. Mas quando nós temos a natureza de Deus através de Cristo Jesus, né, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós nascemos de novo. Agora nós temos, né, a liberdade em Cristo Jesus. E aí é maravilhoso porque ele diz, né, que agora o Espírito produz em nós algo maravilhoso. O Espírito Santo, ele produz em nós, não é uma coisa nossa, mas é o Espírito que está em nós. Ele vai produzir aquilo que nós não conseguimos produzir. Isso é maravilhoso, vivermos no Espírito, porque a gente vai experimentando essa coisa diferente. Ué, mas eu não conseguia ter paciência, agora eu tenho. E a gente vai vivendo em novidades de vida todos os dias, porque andar em espírito, viver em espírito, ele vai nos trazendo essas experiências tão maravilhosas de fazermos coisas que antes nós não conseguiríamos, né? E às vezes a gente está assim, diante de uma situação, de um problema, e a gente fica, meu Deus, não, e de repente o Espírito produz em nós uma fé, e a gente olha para aquela situação e a gente começa a ver com os olhos diferentes. E você fala, meu Deus, a situação está ali, mas você, através do Espírito Santo, vai produzindo essa fé. E você começa a ver pela perspectiva de Deus, porque é pela natureza de Deus. É quem produz esse fruto, esse natural agora, é o Espírito em nós.
Se ele sai, o salmista teve essa experiência de viver sem o Espírito, ele foi em pânico. Ele falou: não, retire de mim o teu Espírito Santo, porque ele viveu momentos da sua vida onde o pecado, a obra da carne prevaleceu. Irmãs, isso Paulo vai dizer aqui nesse capítulo, isso que é uma luta constante. Porque o fato de nós hoje vivermos em Cristo não quer dizer que nós não temos essa obra na carne lá. Paulo vai dizer que nós precisamos mortificá-la diariamente na cruz do Calvário, porque ela está ali pronta para dar. Só vamos ter essa garantia de um novo corpo transformado, glorioso, quando estivermos com Cristo para sempre na eternidade. Mas enquanto vivermos nessa terra, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que existe uma guerra. No versículo 17, ele fala que a carne cobiça contra o espírito. E estes opõem-se, ou seja, vivem em briga um ao outro, para que não façais o que quereis. Né? E mais em outra carta, Paulo vai dizer: o que eu quero, eu não faço, o que eu faço, é o que eu não quero. Essa briga, irmãs, é diária. Tem um louvor do Tales que diz: todo dia o pecado vem, mas eu escolho viver no Espírito, andar em Espírito. E o que é, irmãs, andar em Espírito? E eu me maravilhei, eu estou aqui me alegrando do Senhor, com cada intercessão das irmãs, com cada irmã que está abrindo aí o microfone para orar, eu estou aqui me alegrando, porque isso é viver em Espírito, parar o momento do nosso dia e dizer: Senhor, Senhor, eu quero desentupir os meus ouvidos dos barulhos da minha rotina. Eu quero, Senhor, porque eu quero viver, Senhor, ouvindo a tua voz. Eu quero, Senhor, viver no Espírito. Irmãs, enchermos no Espírito, vivermos em comunhão com o Senhor. Um relacionamento, foi falado de intimidade aqui nessa tarde. Vivemos essa intimidade com o Senhor. Isso é a garantia, mãe, do Espírito ganhar essa guerra contra a carne. E a gente tem esse conhecimento na palavra que o maior inimigo não está lá no inferno, não. O nosso maior inimigo é a nossa própria carne, que guerreia contra o Espírito para que não o Espírito não ganhe. Porque aí a gente vê isso na prática, né? Porque a gente vai dedicar a oração, a gente começa: não, eu vou tirar tal hora. Mas acontece de tudo, acredito eu que com você também, porque comigo acontece. A gente: não, agora eu vou dedicar a oração, a palavra, a meditação, e aí vem isso, vem aquilo, e a gente se aborrece. Não, porque hoje eu vou jejuar, a gente não consegue, porque acontece isso. E é uma guerra constante, porque o Espírito, a Bíblia está dizendo que ele guerreia, ele quer a carne guerreia, ela quer prevalecer. Mas nós dizemos sim para o Senhor, porque o nosso entendimento foi aberto através da luz do Evangelho, e hoje a gente tem esse entendimento que eu preciso mortificar essa besta fera que há dentro de nós, que é a nossa carne, e nos encher do Espírito Santo, para que as nossas ações elas venham ser glorificação para o nome do Senhor Jesus. Porque quando vivemos no Espírito, o fruto vai, irmãs. E aí a gente entra no dom, né? Que as irmãs escolheram também como tema, né? Os dons do Espírito. Eu entendo, irmãs, que a primeira coisa que eu preciso fazer é me encher de Deus. Porque como que Deus vai me usar nos seus dons se eu não tenho a experiência de um relacionamento com Deus? Se no meu coração não arde por Jesus, porque viver em espírito é viver em comunhão com Ele, é viver conversando com Jesus. Viver em espírito é pronto para ouvir a voz de Jesus. E como aqueles discípulos, né, que o coração ardia no caminho de Emaús, eu preciso arder pelas palavras de Jesus. Não tá sendo falado e meu coração está ardendo por Jesus. E quando eu vivo em espírito, eu ando com o Senhor, quando eu tenho quando Mateus fala, o próprio Jesus diz, né, fecha a tua porta, o seu secreto, que só seu pai está te vendo. E quando esse é um exercício diário na minha vida, eu produzo o fruto. Eu tenho certeza, né? Se nós aqui parássemos para contar testemunhos, irmã, eu era tão assim, mas eu comecei a viver um relacionamento de intimidade com o Senhor. Eu comecei a aprender a fechar a boca.
né? E a gente começa a aprender umas coisas com o Espírito que nós não conhecíamos, através da nossa vida com Deus. Andar em Espírito é viver em comunhão com o Senhor, prontas para ouvir a palavra. E as irmãs aí estão colocando, né, isso aí, capítulo 6, entra no teu quarto. Esse momento, irmãs, de intimidade, de secreto, é quem vai fazer a seiva do Espírito fluir dentro de nós e a gente começar a produzir o amor diante, né, daquela situação, daquela pessoa que tanto te fere, e você fala, eu não aguento mais, Senhor. Aguenta, porque o Espírito, você anda com o Senhor, e o fruto ele vai ser produzido pelo Espírito Santo na tua vida. Diante daquela luta, irmãs, eu fico assim, como me alegrar diante de algo que tanto me fere, mas a minha alegria não tá baseada no que vejo, mas no que creio, e todos os dias eu vejo a glória de Deus no meu secreto. Isso, irmãs, produz em mim esse fruto de alegria que vai diante das diversidades. Eu vou levantar a minha voz em adoração, em louvor, porque como simplesmente louve, está chorando, louve. Como faço isso? Eu faço porque eu vivo em espírito, eu ando com o Senhor Jesus. E o seu espírito produz em mim, eu mortifico a carne, eu alimento o meu espírito e eu começo a produzir coisas que eu fico só glorificando ao Senhor, porque não é meu. E a gente começa a glorificar, isso não me pertence, isso é o Espírito em mim, aleluia. E a gente começa, aquela pessoa que te fere, você vai lá e ainda abençoa, você vai lá e ainda cuida, e você fica, como isso? Como isso é possível? Não, eu não tenho condição, mas o Espírito que mora em mim, o Espírito que está alimentado, ele vai produzir. E eu queria apenas fazer um link para a gente fechar. Eu sei que a live tem o horário de terminar. E me ajuda aí, irmãs. Podem me pontuar aí quantos minutos eu ainda tenho, tá, irmãs? Por favor. Eu queria só para a gente terminar, a gente fazer um link com João, capítulo 15, porque aqui o apóstolo João, ele vai falar, né, as palavras de Jesus que diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Ele diz: toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Irmãs, existe esse segredo que eu queria deixar no coração das irmãs nessa noite, nessa manhã, nessa tarde. Oh, meu Deus! Nós precisamos estar ligadas, enxertadas na videira verdadeira que é Jesus. Andar com Ele, viver com Ele. E a Bíblia diz aqui nesse texto, no versículo 4, está em mim, Jesus falando, está em mim, ou seja, viver com o Senhor Jesus. Ele diz, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também em vós, se não estiverdes em mim, não vai dar fruto. Versículo 5 para a gente fechar. Eu sou a videira, Jesus está falando para mim e para você. Vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãs, e aí eu creio que tudo que eu faço, né, os dons que Deus me deu, e tem a irmã que cantou aqui afinadíssimo, o dom que a irmã Deus deu para ela, a outra de interceder, a outra de fazer um bolo, a outra de limpar, a outra, enfim, a outra de visitar, todos esses dons, a outra de curar, a outra de, né, de trabalho de libertação, todos os dons, eles só serão eles só farão sentido na nossa vida se nós estivermos ligados em Jesus, que é a videira verdadeira. Se procede dessa comunhão com o Senhor. Isso, Oi? Pode duas e falar? meia. Nem, ultimamente, Amém. Oi. E nós precisamos entender essa dinâmica na nossa vida cristã. E tudo que nós formos fazer é com Ele, irmãs, é com Ele. E às vezes a gente, assim, no momento que a gente está, às vezes, com mais dor, eu não sei se as irmãs têm essa experiência, quando às vezes a gente está mais sofrimento, né? Tem um louvor da harpa que fala: os mais belos hinos e poesias por escrito na tribulação. E aí você fala, como isso pode?
O evangelho, ele caminha realmente na contramão, irmãos, porque não sou eu que produzo, é o Espírito Santo em mim. Os dons, eles farão sentido se a minha comunhão, se eu ando com Jesus, se eu estou vivendo em espírito, se eu tenho um relacionamento onde o meu coração arde por Jesus, se eu desejo e tenho sede por esse secreto, por esse lugar que é só eu e o meu Jesus. E aí, irmãs, eu saio desse lugar. O apóstolo Paulo diz que é com cara descoberta, como espelho, refletindo a glória. E aí, quando você levantar as suas mãos, a Bíblia diz que serão mãos santas. E eu creio que tudo que você fizer, Deus estará colocando a mão dele primeiro. Tudo que você fizer, todos os seus dons. Às vezes eu fico assim, sabe? Desde criança, mamãe sempre gostou muito de fazer bolo. E a gente aprendeu, em casa eu e meus irmãos, só tenho eu de menina, e todos três fazem bolo, né? E uma das coisas que a mamãe ensinou para a gente não foi a receita, foi dizer, vocês precisam orar antes. E aí, uma vez foram comer meu bolo. Ai, que delícia, não sei o quê. Qual é o segredo? Eu falei, o segredo é que eu oro antes de fazer o bolo. E eu quero que tudo em mim, irmãs, tudo que eu e você fizermos, glorifique o Pai. Foi para isso que nós nascemos, para glorificar o Pai. E a carne não quer que nós glorifiquemos o Pai. A carne não quer, por isso que ela se opõe. Ela é egoísta, ela é ciumenta, ela é invejosa, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paz. Tudo que o fruto do Espírito produz em nós aponta para Deus. Tudo que o Espírito produz em nós mostra o caráter do nosso Deus. Por isso que é tão difícil, irmãs, porque a carne não quer que a gente se pareça com o nosso Deus, mas o Espírito, ele vai produzir em nós, e de repente, até o bolo que você faz vai glorificar o teu Deus. Tudo que você fizer, todos os dons que Deus te deu, é para glorificar o Pai. E aí você está lá, não sei qual o seu dom, às vezes o seu dom é pacificadora. Você chega ali no meio da confusão, você chega, daqui a pouco está todo mundo reconciliado com Deus, e aí está todo mundo comendo pizza, porque Deus te deu esse dom. Mas esse dom, ele vai ter sentido, ele vai glorificar o Pai quando você, e vai permanecer, porque a Bíblia diz que permanece, tem que ser fruto, e fruto que constante, nós não podemos parar. E o fruto é completo, não é um pedacinho do fruto. Tudo isso, ele vai fazer sentido quando nós estamos ligados na videira verdadeira. E ligados na videira verdadeira, irmãos, é andar com Jesus, andar em espírito, viver no espírito. E a gente vai, o apóstolo Paulo vai dizer, eu posso todas as coisas. Eu posso mortificar minha carne também. Eu posso viver no meio da loucura da minha rotina. Eu posso glorificar o Pai, mas eu não posso deixar, isso eu não posso, deixar de andar com Jesus. Essa semana aconteceu algo tão interessante, porque assim, essa canseira da gente, né? Então, eu tiro. É difícil você determinar, às vezes, um horário fixo, né, para oração. Aí, ontem eu fazendo janta, eu falei assim, Senhor, se o Senhor quer que eu ore de madrugada, olha só o que eu fui falar, irmãs. Eu falei, o Senhor pode me acordar de madrugada. Que se eu acordar, eu já sei que é para orar. Olha o que eu fui falar, irmãs. E aí, daqui a pouco eu acordo de madrugada, e chovendo, e eu doida, ficar quietinha lá, cansada. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo me fez lembrar, você que pediu. E eu fui, falei, e agora? Como é que levanta daqui? E aí eu levantei cantando aquele louvor. Jesus, teu valor é maior que o meu sono, porque eu quero andar em espírito, em nome de Jesus. E eu levantei da cama e eu pedi, eu precisava disso. E assim, irmãs, e quando hoje eu fui trabalhar, eu falei, e agora? Cansada do dia, do final de semana, e mais cansada, porque eu ainda, né, acordei de madrugada. E eu acho que eu não vou dar conta hoje de dar aula.
dei 6 aulas hoje, eu falei, acho que eu não vou dar conta. Mas o Senhor, as irmãs oraram aqui, né? A irmã falou de Josué, eu tomei posse, irmã. Seja forte, corajoso, o Senhor te renova, o Senhor te renova, porque andar com Deus, irmãs, é isso, é viver produzindo algo que não te pertence. A canseira da carne, né, a preguiça da carne, enfim, tudo isso pertence às obras da carne, mas eu aprendo na palavra do Senhor que andar em espírito é viver em comunhão com Ele, é mortificando as obras da carne. Irmãs, porque se a gente der mole na nossa vida no espírito, rapidinho a carne aparece. E daqui a pouco ela tá lá, ó, estressadinha, murmurando, falando e brigando, mas aí a gente vai para o espírito e aí a gente começa a experimentar o sobrenatural, é o espírito agindo dentro de nós. E tudo faz sentido, porque quando você vai orar pelo enfermo, orar por uma pessoa com depressão, não, eu experimentei, eu tenho experiência de ser socorrida no momento oportuno. Então, o apóstolo Paulo vai dizer: é com essa mesma consolação que eu consolo, ou seja, é eu produzindo o sobrenatural na minha vida, andando espírito, que eu vou dar isso para as pessoas através, né, dos dons que Deus me deu. Então, eu acredito muito dessa forma e creio que a palavra de Deus é uma verdade e ela se cumpre na nossa vida diariamente. E aí eu termino minha palavra aqui, mãe. O final do capítulo diz, né? Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É possível mortificar em Cristo. É você clamar mesmo, Jesus pode mortificar toda a minha obra da carne. E para a gente fechar o versículo 25, se vivermos em espírito, andemos também em espírito. É vivendo em espírito que a gente começa a ouvir a voz de Deus. A gente tem a percepção do que Deus quer que a gente faça. E às vezes a gente está dentro de casa, né? Irmãs, numa rotina assim do dia a dia, nas coisas mais ordinárias possíveis. E você percebe o Espírito te apontando, ó, cuidado, vigia aqui, olha, faz assim, olha só, teu filho está tendo ataque, você precisa entrar no jejum. O Espírito, ele vai manifestando em você essa percepção e você vai trabalhar com os dons. Mas primeiro, irmãs, eu preciso andar com Jesus. Eu preciso andar ao ponto do meu coração arder com as palavras do meu Jesus. Isso que vai fazer toda a diferença para eu poder produzir tudo que de excelência, que é o fruto do Espírito, e eu apontar minha vida, ser esse apontamento para Cristo o tempo todo. Irmãs, muito obrigada por essa oportunidade. Eu gosto muito de falar. Sou professora, pensa. E Zezé sabe disso, que eu gosto muito de falar, mas a gente sabe que tudo tem hora. E aquilo que o Senhor quer falar, Ele fala. E não são as minhas palavras, mas é a palavra do Senhor que fala o nosso coração e que transforma, que gera vida em nós. Eu creio muito nisso. Então, não negocie sua vida de oração. Lembre-se sempre, orar e meditar na palavra é andar em espírito. E andar em espírito significa produzir a natureza de Deus, é ser parecido com Jesus. Não vamos produzir as características do nosso Deus se vivermos segundo a carne. Amém, irmãs? Eu quero, assim, agradecer mesmo essa oportunidade, me abençoou muito estar aqui com vocês em plena tarde de terça-feira. Que coisa linda! Fiquei maravilhada de ver as irmãs aqui sedentas pelo Senhor, em oração, intercessão. Muito obrigada pela oportunidade, viu? A paz, irmãs. Vou dar uma ajudinha aqui à irmã Maria José, que a irmã Valda está precisando sair. Tudo bom, Ana Paula? Que palavra maravilhosa. Deus abençoe. Eu queria